Abençoados, melhor dia, melhor domingo, daquele dia que, com certeza, o melhor dia da sua vida. Recebo que você está bem, recebo que tudo te vai bem hoje, nesse domingo maravilhoso. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro para todo mundo. Se você não me conhece, o meu nome é Neilton Cardoso e falamos a respeito da graça de Deus, o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo e, segundo ele mesmo escreveu, o Evangelho da nossa salvação. O Evangelho que nos educa, o Evangelho que nos dá condições para estarmos aqui nesse reino, o Evangelho que foi dado por Deus à nossa mente e nos educa, porque nós temos uma carne, vivemos aqui alguns dias, não é isso? Alguns anos nessa carne e precisamos de uma educação, uma maneira de nos comportarmos bem, para passarmos os nossos dias aqui bem. E essa educação nós conseguimos através do Evangelho da Graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo, está escrita, de Romanos até Hebreus. Se você andar bem, entender bem, com certeza vai ser um dia, os seus dias aqui vão ser muito, muito bons. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz que aqueles que entendem esse Evangelho, aqueles que conseguem viver de acordo com esse Evangelho, terão seus dias bem melhores, reinarão em vida, ou seja, estarão acima de qualquer situação. Você vai entender da onde você veio, o que você está fazendo aqui e, principalmente, você vai entender para onde você vai depois que for sacado desse corpo. E só isso que nos dá essa condição, esse conhecimento, vem através do Evangelho da Graça de Deus. Então eu gostaria também de agradecer aí a sua audiência, você que já está aí ao vivo nos acompanhando e você que vai nos assistir através dessa gravação pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Eu não sei a maneira que você vai assistir, mas muito obrigado pela sua audiência e gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem. Gostaria de pedir a você que participe com seus irmãos, nos seus grupos, para que essa palavra, por menor que seja, alcance a mente dos nossos irmãos, para que eles também entendam aqui, na mente, o que é o Evangelho, que saiam dessa mentira que reina aí no mundo por mais ou menos 2000 anos. Eu passei quase 35 anos dentro de uma religião, ali achando que eu poderia me perder, que Deus poderia me abandonar, que as minhas falhas, os meus erros poderiam me afastar de Deus. O Evangelho ensina que tudo isso é mentira. Isso não acontece. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, Deus nunca vai deixar você. E para que esse conhecimento chegue à mente dos abençoados, é necessário que eles escutem. Não é isso? O Evangelho fala que escuta, você ouve e Deus mesmo ilumina os olhos do seu entendimento. Funciona assim, dessa maneira. Então é necessário que você compartilhe a mensagem, se for possível, aí faça isso. E também uma outra coisa que também é muito necessário é que você se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Procure aí na descrição aí da mensagem e tem lá o nosso endereço. Se inscreva pela mesma razão, para que essa palavra corra e seja glorificada e alcance os nossos irmãos também através do YouTube. Não é isso? Para que, sendo assim, eles também sejam salvos. E não é salvação eterna, porque nessa ninguém mexe, o próprio Deus já garantiu. Mas aqui, da mesma maneira que nós fomos salvos. Temos aqui hoje um tema, vamos falar aqui alguns minutinhos a respeito desse assunto, que é a ciência do bem e do mal. Já falamos aqui uma outra vez a respeito desse assunto, porque o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz o seguinte, é bom que fale sempre as mesmas coisas, porque hoje, abençoados, esse assunto aqui, graças a Deus, Deus nos deu entendimento, nós entendemos bem. Receba que você também entenda bem, mas tem alguns abençoados, irmãos nossos, que não sabem nada disso aqui. Isso aqui é uma ciência nova, um conhecimento que ele entende exatamente ao contrário. Então é necessário que você entenda e passe para os abençoados, que fale sempre, sempre que for possível, fique falando, repita as mesmas coisas aos nossos irmãos, que uma hora Deus vai iluminar os olhos do entendimento e ele vai entender.
Então, abençoados, veja bem, a ciência do bem e do mal. Muito obrigado a você, José Campos, que está aí nos acompanhando. Um abraço para ti, receba hoje a melhor dia da sua vida. E a todos os nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando. A ciência do bem e do mal. Veja que é no singular. A ciência, uma única ciência. Um só poder, um só conhecimento que comanda o bem e comanda o mal. Toma conta. É o Senhor dos dois lados, do bem e do mal, diferente do que ensina a religião. A religião diz não, são dois lados, dois poderes. Então, vamos ver o que diz aqui o Evangelho a respeito desse assunto. Isaías, vamos começar aqui pelo profeta Isaías, não é isso? Lá no capítulo 45, no versículo 7. Eu peço a você que acompanhe aí com a sua Bíblia, acompanhe aí com bastante tranquilidade, com bastante calma, anote, confira, porque são coisas tremendas, diferentes da religião. Porque, na verdade, abençoados, nós estamos na contramão da religião. A religião está subindo, nós estamos descendo. A religião está na mentira, nós estamos na verdade. Diferente aqui, ó. A religião está lá na lei de Moisés. Que a religião ensina é a lei de Moisés. Mas nós estamos falando unicamente, exclusivamente da graça de Deus. O apóstolo Paulo mesmo ele falou, diferente do evangelho que eu recebi, é anátema, maldição. Então é necessário que você entenda o que você está ouvindo. Isaías capítulo 45, versículo 7, diz assim, ó, eu quem? Deus. Veja que Deus falando aqui através da boca aqui do profeta Isaías. Eu formo a luz, diz Deus aqui, eu formo a luz e crio as trevas. Veja, abençoado, eu crio o conhecimento e eu crio também a ignorância. Fecha os olhos, não é isso? Eu faço a paz. Quem faz a paz? Quem que é o responsável pela paz? O próprio Deus. E diz mais, e crio o mal. Em algumas versões diz, eu crio a guerra. Quem é que cria a guerra, abençoado? Quem é o responsável quando acontece uma guerra como essa que está acontecendo agora aí no mundo? Quem é o responsável? Diz aqui, ó, eu faço a paz e crio a guerra, o próprio Deus. Eu quem? O Senhor, olha só, o Senhor Deus, faço quantas coisas? Algumas? Uma parte? Só o bem ou só o mal? Não. Ele diz aqui, ó, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ele disse que ele faz todas as coisas, o Senhor Deus. E veja bem, que uma coisa bem interessante, que ele diz aqui, ó, ele não disse, permito todas as coisas, porque a religião, eu pelo menos aprendi lá na religião, que quando acontecia assim, uma tragédia, por exemplo, caiu um avião e morreu os 300 passageiros, como já aconteceu algumas vezes. E eu vi um abençoado falando, por que Deus permitiu que esse avião caísse e morreu todo mundo? Olha, abençoado, se dando assim a impressão que Deus passou para outro a responsabilidade de fazer. E não é isso que ele disse. Ele não disse, permito todas as coisas. Ele foi bem claro aqui, ó, faço todas as coisas. Porque é diferente você permitir que alguém faça alguma coisa e você mesmo ir lá fazer todas as coisas. O profeta Isaías escreveu aqui, não é isso? Que Deus mesmo falou que ele faz todas as coisas. Não existe nada, abençoado, nesse mundo que não tenha sido feito e criado pelo próprio Deus. O próprio Deus que fez todas as coisas. Porque existe uma doutrina na religião. Eu tenho certeza que se você passou aí pela religião, como passou os nossos irmãos aí, você conhece que existe o bem e o mal. Existem dois poderes. Um controla o bem, que é o próprio Deus, não é isso? E o outro controla o mal, que é o diabo. Duas forças diferentes e que não tem acordo entre essas duas forças, não é isso? E Deus está lá, mas o diabo tem o poder de fazer as coisas erradas, o diabo tem o poder de levar lá a pessoa para o mal, porque são dois poderes, Deus de um lado, não é isso? E o diabo do outro. Olha, olha, vê se você não pensava assim, a religião ensina assim, que veja bem, quando acontece algo muito bom, né? Quando
vem aqui alguma coisa que nos faz muito bem, que nós ficamos felizes, o que nós falamos? Graças a Deus. Graças a Deus que isso aí aconteceu, eu estava esperando. Foi Deus mesmo, abençoado, foi Deus mesmo que fez isso, então nós falamos aqui, graças a Deus. Mas, por causa dessa natureza complicada que nós temos, por causa desse corpo de carne, não é isso? Essa herança que veio da religião aí, quando acontece algo que não é muito bom, que não nos parece assim tão boa, porque às vezes nos acontecem coisas que até nos leva às lágrimas, coisas tristes, não é isso? Quando você vê alguma coisa assim, uma tragédia, quando você perde aqui um amigo, um irmão de uma maneira complicada, perde um filho, perde uma filha, alguma coisa assim muito triste, nós não falamos graças a Deus, não é isso? O que acontece? Nós atribuímos aquele fato a um outro poder. Não, isso aí Deus permitiu, logo falamos, aconteceu porque Deus permitiu, mas não imputando a Deus o responsável direto por aquele acontecimento ali, é isso? Porque quando eu perdi um filho, eu tinha um filho, ele saiu desse corpo de carne, muitas pessoas me falaram, fica calmo, fica tranquilo, porque foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Não, pessoal, não foi Deus que permitiu, foi o próprio Deus que tirou meu filho daqui e levou. Deus que faz todas as coisas, não é isso? Veja que isso em Romanos, vamos ler aqui esse verso aqui bem tremendo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha o que diz aqui. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 8, no versículo 28, diz assim: e sabemos, olha, eu recebo, a minha oração nesse momento é que você saiba isso aqui, que você entenda o que o apóstolo Paulo escreveu aqui à igreja de Roma, nesse verso aqui. Ele diz, e sabemos que todas as coisas, não é só o bem, não é só o mal, não só as coisas boas que nos vêm, ou aquelas coisas que não são muito agradáveis, não, ele diz todas as coisas, mistura tudo, junta tudo, todas as coisas, contribuem, ou seja, fazem bem juntamente. Veja que é junto, não é separado. Ele não separa o bem do mal. Diz aqui, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E você sabe o que é amar a Deus? Amar a Deus é entender o Evangelho da graça de Deus, é viver de acordo com o Evangelho de Deus, entender que Deus tem um controle de todas as coisas, tanto das coisas boas, como daquelas coisas que não parecem ser muito boas, não é isso? Então, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Abençoado, eu recebo que você entenda que tudo na sua vida é Deus mesmo, e de uma maneira ou de outra vai contribuir para o seu bem, mesmo que você não goste, que sofra, que doa, não é isso? A ciência do bem e do mal, o controle do bem e do mal, não é isso que vem nas nossas vidas. Olha, estamos aqui falando, não é a ciência aqui do plantar e colher, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui, porque plantar e colher, isso aí você planta, você colhe, é isso? Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 8, diz que de Deus não se zomba, tudo que você planta, você colhe. Não é dessa ciência que nós estamos aqui falando. Nós estamos aqui falando de uma doutrina, de um ensino lá da religião, que divide o controle do mundo em duas partes. Olha, pessoal, que coisa tremenda. A religião, ela divide. É disso que nós estamos falando. Mas a situação aqui é que o Evangelho não fala isso. O Evangelho não diz que existe duas forças fazendo cabo de guerra, não é isso? Um puxa para lá, outro puxa para cá, disputando o controle do mundo, igual o partido político, né? Então, dividindo aí o controle, vamos ver quem que vai mandar mais. Olha, Hebreus, o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, olha o que ele disse. O qual, falando de Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, olha o que diz agora aqui, vírgula, e sustentando, ou guardando, ou controlando todas as coisas, todas as coisas são guardadas pelo poder de sua palavra, pela palavra do seu poder. Todas as coisas, abençoado o mundo, olha,
Às vezes você escuta alguém falar assim, não é isso? Olha, o mundo, desse jeito o mundo vai acabar. A pessoa não vai acabar. Por quê? O mundo está guardado, está controlado pelo poder da palavra de Deus. E ele disse que não vai acabar. Vem geração, passa geração e o mundo permanece para sempre. Esse poder, essa palavra que guarda todas as coisas. E veja bem que essa divisão que nós aqui estamos falando, que a religião ensina, qualquer lugar que você for, qualquer denominação, qualquer religião, vai ensinar que existe uma divisão de poder aí no mundo, e essa divisão começou lá nos céus. Olha que coisa tremenda, começou lá nos céus. E com Lúcifer, lembra? Você conhece, já viu falar nesse personagem Lúcifer? Que estava lá no céu, houve uma rebelião contra Deus, lá num certo momento, Lúcifer se tornou contra Deus, isso segundo a religião. E aconteceu uma rebelião, e diz que Lúcifer, ele corrompeu 1/3 dos anjos. Eu não sei qual foi o mecanismo que ele usou, eu não sei qual o argumento, o que ele ofereceu, porque para você corromper alguém, você tem que oferecer alguma coisa além do que ele tem, né? Porque se você querer me corromper, me dando alguma coisa que eu já tenho, mesmo, isso aí não vai me levar a lugar nenhum. E esses anjos, veja bem que um negócio é tão absurdo, que esses anjos estavam lá debaixo da guarda de Deus, viviam de acordo no controle de Deus, e a religião diz que Lúcifer ofereceu para esses anjos alguma coisa maior do que eles tinham, porque Lúcifer ele queria um lugar de Deus, segundo a religião. Essa rebelião, essa divisão de poder começou porque Lúcifer queria o lugar de Deus. Mas olha o que aconteceu. Segundo isso aqui, tudo que nós estamos falando é segundo a religião. Mas o plano de Lúcifer foi descoberto a tempo. Parece que alguém chegou lá no ouvido de Deus e falou: abre o teu olho, porque está acontecendo aí um tererezinho aí nas suas costas, e Lúcifer vai querer te dar um golpe de estado aí, não é isso? E o que foi que aconteceu? Deus expulsou todo mundo para onde? Quando Deus descobriu, isso aqui é segundo a religião. Isso aqui não é. Isso eu aprendi lá nos meus 35 anos de religião. Então Deus expulsou todo mundo aqui para o planeta Terra. Deus descobriu que haveria lá uma disputa de poder, e Deus descobriu e expulsou todo mundo. Então, quando ele chegando aqui, já sendo Satanás, quando ele foi expulso, lá ele era Lúcifer, quando ele caiu, houve uma transformação aí, e ele passou a se chamar Satanás, Diabo, um espírito caído, um espírito do mal. E caiu aonde? Em cima da cabeça de Adão e Eva. Aí começou a divisão lá, travando uma luta com Deus que dura até quando Jesus voltar. Assim ensina a religião, que essa luta do diabo contra Deus vai acontecer até o dia que Jesus voltar. A ciência do bem e do mal. Você conhece aquela expressão, né? O diabo é sujo, meu irmão. O diabo, porque eles entendem que o diabo ele está travando uma luta, dividindo aí com Deus o poder do mundo. O inimigo que está furioso, né? Você lembra que Pedro, ele disse para ter cuidado que o diabo estava ao derredor, não é isso? Procurando a quem tragar. A religião pegou esse verso, diz que esse diabo que está ao derredor, que de 1 Pedro 5,8, você tem que ter aí um certo cuidado, porque senão ele vai pegar, porque ele está dividindo com Deus o poder, ele pode tragar a sua vida, ele pode te levar. Tirando de Deus, Deus não pode fazer nada. Tirando de Deus a responsabilidade de que acontece de errado, de mal nesse mundo. Se aconteceu certo, segundo a religião, foi Deus que fez, foi Deus que cuidou. Amor, meu, você realmente é muito abençoado, né? Porque Deus já está fazendo as coisas boas para você. E quando acontece alguma coisa má, então, segundo a religião, foi o diabo que estava ao derredor. Isso faz que Deus deu uma cochilada e ele fez o que fez. Olha, vamos ler aqui em Efésios, porque nós temos muito o que falar, né? Mas nós preferimos ler aqui a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. Efésios capítulo 4, versículo 6, olha o que diz. Um só Deus, quantos deuses? Quantos poderes que existem? Um só
Deus e Pai de todos. Deus é Pai de todos, o qual Deus, falando aqui de Deus, o único poder, é sobre todos e por todos e em todos. Não diz aqui que existe aqui dois poderes. Não, existe lá na religião a gente usa muito, talvez até tenha falado, porque a última palavra de quem é? Que a religião fala? É de Deus. Não, abençoados. Não existe esse negócio de última palavra. A única palavra é de Deus. A primeira, a última, não interessa. Deus nunca dividiu a sua palavra com ninguém. Não existe esse negócio, não. Vamos fazer porque a última palavra, a palavra já foi decretada, ele disse que é assim, acabou. Não existe assim, abençoado. É um poder que possa pôr em prova ou mudar a palavra de Deus. Não existe. É Deus mesmo. A única palavra é de Deus. Está registrada de Romanos até Hebreus. Nunca houve, veja bem, abençoado, nunca houve um poder paralelo com o poder de Deus. Não existe, abençoado, esse negócio de... Não, qual existe aí no mundo aqui, né? Tem a polícia, e tem lá um poder paralelo que briga com o Estado, que são os bandidos lá. Não existe isso para Deus. Essa história de rebelião lá nos céus, isso é conversa para fazer boi dormir, abençoado. Porque como que pode alguém dentro da casa de Deus, no mínimo, seria igual a Deus? E não existe esse poder. Essa história é que Adão foi enganado, também é outra conversa. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 5, falando aqui de Adão, que esse aqui é bem importante você entender, porque a religião diz que Adão foi enganado, né? Aí dividiu com Deus, e a palavra de Deus ali que já mudou. Romanos capítulo 5, versículo 18, você vai ver aqui, que Deus não foi enganado, Deus não foi passado para trás, aconteceu exatamente o que Deus já havia determinado. Veja aqui, Romanos capítulo 5, versículo 18, diz assim, pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, falando lá do acontecido lá de Adão, que você conhece bem, que ele lá desobedeceu a uma ordem de Deus, não é isso? Assim também, olha só, da mesma maneira, do mesmo modo, o mesmo poder, a mesma força que fez com que Adão desobedecesse, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Fica muito claro que o mesmo poder que fez com que Adão desobedecesse, fez com que Cristo obedecesse. Então não existe aqui divisão de poder, não existe aqui dois poderes que possam aqui dividir com Deus. Não. Até aqui não, Deus tinha uma ideia, mas veio aqui o diabo, veio aqui o inimigo, e não existe isso. Tudo que se passa no mundo é Deus. Tudo que acontece no mundo é Deus. Vamos ler aqui, ler aqui um verso aqui, bem interessante, lá do passado, que a religião ela não lê muito essas coisas aqui, quando se trata de tragédia. Veja bem o que foi que Deus fez aqui lá no passado. 1 Samuel capítulo 15, o verso 3, diz assim, olha a ordem que Deus deu. Ele disse, tem que fazer, porque se não fizer, é a minha palavra, disse Deus, 15, 3. Vai, disse lá para o profeta, vai, pois agora, não é depois, é agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente. Olha a ordem que Deus deu, destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, não tem perdão. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito. Sabe aquela criancinha que está lá no peito, mamando, recém-nascido? Disse Deus para matar todo, desde os bois até as ovelhas, e desde o camelo até o jumento. A ordem de Deus, foi para matar tudo, porque Ele controla tanto o bem quanto o mal. É Ele que faz todas as coisas. Veja o verso 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, e faz o quê? Destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os tenha destruído. Isso aqui foi a ordem de Deus. É Deus que controla tanto o bem, e é Deus que controla tanto o mal. Não foi o diabo.
o inimigo que foi lá e destruiu aquele povo. Não, não foi abençoado. Agora, o que acontece, veja bem, o que acontece é que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Tudo Deus ele tem um propósito, até naquilo que nos parece mal. Porque às vezes, né, eu tenho certeza que não sou eu que passo assim, nos vem assim umas coisas que, olha, tu para e pensa, mas Deus tem um propósito naquilo ali também. A situação complicada que você passa, às vezes eu até, se pode assim, igual me aconteceu comigo, você passa assim orando, Senhor, por que isso, Senhor? E a tua mente natural, né, só quer receber as coisas boas, mas as coisas que não são boas, é Deus também que tem um propósito na sua vida. Naquelas coisas que nos são trágicas, que nos traz tristeza. Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria que nós estamos aqui falando desde o começo. Deus controla todas as coisas. Ou melhor, não vamos falar que igual adultos, não é isso? Porque quem diz que Deus controla todas as coisas são os meninos lá da religião. Deus, ele fez todas as coisas. Tudo. Sabe aquela topada que você deu? Não, Deus não tem... Abençoado, Deus controla todas as coisas pelo poder de sua palavra. Às vezes você está numa situação muito boa, né? Está muito feliz da vida, e de repente muda tudo, da água para o vinho, né? Como dizem os nossos irmãos. Deus tem um propósito nisso aí, abençoado. Pare, pense, não murmure, não reclame, pensa, por que será que me veio essa situação? Qual é a vontade de Deus nisso aqui? Por que eu estou passando essa situação? Aí você volte, veja o que você plantou, o que foi que aconteceu. O que Deus está querendo aqui na minha vida, nessa situação? Porque, abençoado, deixa eu aqui te falar. Deus, ele te escolheu para filho desde antes da fundação do mundo. Ele veio de lá para cá num processo, não é isso? Te colocou num corpo de carne, pagou o preço lá atrás por você, escreveu seu nomezinho lá no livro da vida, escolheu o momento certo de colocar você aqui nesse mundo, porque você nasceu no tempo certo dele, no tempo que ele quis que você nascesse. Você acha então que vai vir coisas que não são boas para a sua vida e tem propósito nenhum de Deus? Não, pessoal, com certeza Deus está controlando todas as coisas na sua vida. A religião ela ensina que a oração do crente, como é que fala? Vê se você lembra. A oração do crente move a mão de Deus. Não, vamos orar. Uma certa vez, um tempo lá na religião, eu participei assim, da direção de reunião, culto de oração, né? E eu mesmo falava, olha, vamos orar, porque a nossa oração, se orar uma oração forte, com intensidade, com fé, podemos mudar a mão de Deus, ou seja, mudar a decisão, mudar o decreto de Deus, mudar aquilo que Deus já havia estabelecido desde antes da fundação do mundo. Você acha mesmo que isso é possível? Você acha que a sua oração vai mudar o que Deus já estabeleceu para a sua vida desde antes da fundação do mundo? Veja aqui, Romanos capítulo 9, vamos ler aqui mais um versozinho aqui. Olha só, 9, versículo 15 e versículo 16. Acompanhe na sua Bíblia, procure ler com bastante carinho, para você ver o que é que acontece, né? Romanos capítulo 9, versículo 15 e versículo 16. Diz assim, Pois, diz a Moisés, Deus disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. É de quem ele quiser, pessoal. E terei misericórdia de quem ora muito. Não adianta, se você orar, se você realmente fizer uma oração forte, Deus vai ter misericórdia, Deus vai mudar o que ele planejou na sua vida. Não, diz aqui, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É de quem ele estabeleceu, quem ele quis desde antes da fundação do mundo. E o verso 16 diz assim, assim, pois, olha o que diz aqui, ou diz aqui Paulo a Roma, assim, pois, isto, a vontade de Deus, a misericórdia de Deus nas nossas vidas, não depende de quem quer. Olha que Deus tremendo, né? Isso não tirou de nós essa responsabilidade, nem do que corre, mas de Deus, ou é do diabo? De Deus
que se compadece. Abençoados, é Deus, abençoado, que controla tudo na nossa vida. E veja bem, Deus é fiel. Não é isso? É outro refrão lá da religião, né? Olha, meus irmãos, Deus é fiel. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Deus é fiel à sua própria palavra. Não adianta você querer fazer um compromisso com Deus diferente do que já está estabelecido, porque Ele não vai mudar o decreto dele, a misericórdia dele, porque você quer. Na nossa vida, só acontece a fidelidade de Deus de acordo com a palavra dele, o que ele estabeleceu, o que ele disse aqui, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, que ele já teve misericórdia. Não é do que eu quero, do que eu faço, não. Veja aqui, em Salmos, vamos ler aqui, Salmos também aqui, lá, o que diz aqui o salmista? Salmo 139. Abra a sua Bíblia aí, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Diz assim, Salmo 139, versículo 14, diz assim, veja bem, eu te louvarei porque de um modo terrível, olha só, terrível e tão maravilhoso, ele mistura aí, o mal e o bem, terrível com maravilhoso, fui formado. Quem foi que formou? Quem foi que formou você? Foi o próprio Deus. Maravilhosas são as tuas obras. Todas as obras de Deus, abençoadas, são maravilhosas porque Ele tem um propósito em tudo. E a minha alma o sabe muito bem. Olha só, eu recebo que você também sabe, abençoado, que as obras de Deus na sua vida, não importa quais são. É importante você entender que todas elas têm um propósito e são muito maravilhosas na sua vida, porque é a expressão do amor de Deus a você. Versículo 15, ele diz assim, Salmo 139, 15. Os meus ossos não te foram encobertos, nem os ossos são encobertos, abençoado. Quando no oculto fui formado. Lá você nem sabia de nada e Deus foi lá e te formou. E entretecido como nas profundezas da terra. E o versículo 16, olha só. Os teus olhos, os olhos de Deus, diz aqui o salmista, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Antes de Deus formar esse corpo, antes do seu papai e a sua mamãe lá se conhecerem, Deus já conhecia esse teu corpo. E no teu livro, no livro de Deus, olha só o que diz aqui o salmista, no teu livro, todas essas coisas a nosso respeito, foram escritas. Está tudo escrito, abençoado, tudo escrito por Deus, as quais, as coisas que foram escritas, iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quando você chegou aqui, abençoado, Deus já tinha formado todas as coisas, tudo que você ia passar, todas as coisas boas e todas as coisas más, tudo formado por Deus, tudo, abençoado. Olha, veja bem, então, com esse conhecimento, o que é que você quer que Deus mude? Não, vamos orar aqui, vamos orar para Deus mudar essa situação. Pessoal, você tem que entender a vontade de Deus ali, o porquê que você está passando essa situação, porque Deus não vai mudar. Veja o que você fez, veja o que você plantou, porque é Deus que controla todas as coisas. E veja bem, nós temos falado aqui, várias vezes, o Evangelho da Graça é uma educação, veja bem, uma educação imputada por Deus aqui no nosso espírito, para cumprirmos o decreto de Deus aqui. O Evangelho, o poder de Deus, ele foi imputado aqui na nossa mente para que nós possamos entender e passar bem aqui nesse mundo. O decreto de Deus não vai mudar, abençoado. Não adianta, o decreto de Deus não vai mudar. Eu é que tenho que me educar. Eu tenho que me entender a vontade de Deus, o que Deus está fazendo aqui na minha vida, de acordo com o Evangelho, para que eu possa viver bem. Olha só, não foi isso que Paulo escreveu aqui a Romanos capítulo 1, versículo 16, olha o que ele diz aqui. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, esse Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para quê? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus não vai mudar, abençoado, o decreto, as coisas vão acontecer sim, porque é a vontade de Deus. E você precisa se educar, você precisa entender que tudo é controlado por Deus.
quando você passa a entender isso, aí você passa a viver bem melhor. Uma educação segundo o Evangelho. Senão você vai pensar, você vai pensar que não, isso aí é o inimigo que está furioso e você não vai tomar a posição, a atitude correta para aquele mal pare de acontecer. Porque Deus, Ele ama você. E se você se comportar mal, diferente do Evangelho, Ele vai te corrigir. E enquanto você não entender que aquilo ali, o motivo, a razão, o propósito de Deus ali, Ele não vai tirar a mão. Pessoal. O pai não tira a mão enquanto o filho não se corrige. Enquanto estiver fazendo errado, Ele vai te corrigir. Mas tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Quem controla todas as coisas é Ele. Na verdade, abençoado, veja bem, não existe nem o bem, nem o mal. Não existe o bem, não existe o mal. O que existe é Deus, é o próprio Deus que controla todas as coisas. Bem e mal se chama Deus. Foi o próprio Deus que formou o mal e foi o próprio Deus que formou o bem. Tudo é Deus. Não existe duas coisas, dois poderes, não. Essa parte aqui, quem cuida é Deus. Mas esta parte aqui, quem está cuidando não é Deus, já é o inimigo que está furioso. Não, abençoado, tudo é Deus. E por que nós falamos isso foi mal ou isso foi bem? Na verdade, mas isso foi Deus. Não foi mal nem foi bem, foi Deus. Deus que trata de todas as coisas. A nós, veja bem, a nós pode até causar alegria em algumas situações e por causa da nossa natureza humana, pode nos causar tristeza. Às vezes passamos situações aí complicadas, mas abençoado, veja bem, foi o próprio Deus, tudo é de Deus. É importante, nós estamos aqui repetindo isso aqui já várias vezes, porque não existe dois poderes, não existe dois poderes no mundo, Deus e o diabo. Eu não sei, na verdade, eu não sei o que é que você chama de Deus, eu não sei, mas seja lá o que for, se é um espírito aí, que está aí controlando todas as coisas, porque a religião entende que o diabo é um espírito, é de chifre, de rabo, seja o que for, já foi destruído por Deus, não existe mais. Quem controla todas as coisas, desde antes da fundação do mundo, é o próprio Deus. Eu vejo aqui em Jó, olha só, Jó 42, 1, o Jó lá atrás já sabia disso. Hoje, aqui, depois da cruz, tem muitos irmãos que não sabem disso. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei, versículo 2, bem sei, Jó sabia, bem sei eu que tudo podes. O que Deus pode? Tudo, abençoado, porque é Ele que controla todas as coisas. E nenhum, veja bem, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Qual o pensamento de Deus que pode ser impedido? Não vamos orar aqui. Não, pessoal, é Deus que controla todas as coisas. Não existe uma outra força que possa impedir ou fazer o que já estava no propósito de Deus. Não, porque aí voltamos àquela situação, porque o diabo está furioso, o inimigo está lutando, o inimigo está pelejando. O que é que pode mudar o propósito de Deus? O que é que pode mudar o que Deus já determinou desde antes da fundação do mundo? Nada, abençoado, é Deus que controla todas as coisas. E indo contra o que diz a religião, Deus é soberano. Para a religião, Deus não é soberano. Deus não pode predestinar, Deus não pode matar, Deus não pode ferir, Deus não pode tirar daqui e levar para lá. Não, Deus para a religião não é soberano. Deus é soberano e é Senhor absoluto de todas as coisas. É Deus mesmo, não existe outra força, mesmo que a religião não concorde, porque a religião ela não concorda com a soberania de Deus, não, porque existe um ser e você diz que ele não existe, e quem é que faz essas maldades, quem é que faz essas coisas que estão aí no mundo? Pessoal, é Deus mesmo. Essa guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, lá, aquela confusão lá,
lá no leste europeu, é Deus mesmo que está fazendo isso. Ele tem um propósito naquilo ali. Eu não sei o porquê, eu até, se dependesse de mim, não teria acontecido, mas não depende nem de mim, nem de você. Dependeu de Deus. Ele achou que tem que ser assim e vai ser assim até o dia que Ele quiser. Esses abençoados, essa multidão de pessoas que morreram com essa pandemia que deu no mundo aí, que foi uma confusão tremenda. Você acha que isso aí fugiu do controle de Deus? Foi o diabo, o inimigo, que plantou uma sementinha lá no coração de alguém e lançou um vírus aí, matou a multidão no mundo inteiro. Você acha que quem foi que fez isso? Foi Deus abençoado. Foi Deus mesmo, por isso que diz que Ele é soberano. Ele dá a vida para quem Ele quer, Ele tira a vida também de quem Ele quer. Não existe poder paralelo, foi o próprio Deus. A religião, para tirar de Deus a responsabilidade do mal, criou um ser aí chamado diabo, um ser espiritual, né? Porque o diabo está assim, está assado. A Deus não existe esse tal ser. É Deus mesmo que controla todas as coisas. Ele fez o bem, Ele fez o mal, Ele aplica onde Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele tem os propósitos dele. Filipenses capítulo 3, vamos ler aqui mais um verso, já estamos aqui já terminando. Filipenses, carta que Paulo escreveu essa igreja de Filipe, no capítulo 3, no versículo 21. Leia comigo aí, por favor, 3, 21. Porque todos buscam o que é seu. Não é isso? Todos buscam... Não, versículo, capítulo 3, versículo 21, aqui está. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Quem que vai fazer isso? O próprio Deus, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si, quantas coisas? Quantas coisas que estão sujeitas a Deus? Todas, abençoado, todas as coisas. Nós aqui, já lemos aqui vários versos que dizendo que Deus é que sustenta todas as coisas, que tudo está debaixo do controle de Deus, que foi Deus que formou todas as coisas, que não existe um poder paralelo, não existe. Todas as coisas, o bem e o mal, estão sujeitas a Deus. E Deus usa tanto o bem quanto o mal para estabelecer o que Ele já havia decretado desde antes da fundação do mundo. É Deus que faz todas as coisas. O poder paralelo com Deus, criado pela religião, nunca existiu. Nunca existiu um poder que pudesse aí estar combatendo com Deus, dividindo com Deus. A religião que criou esse ser chamado diabo, então, ele causa mais medo, mais cuidado nas igrejas, nos lugares chamados igrejas, do que o próprio Deus. Mesmo que eu participei lá, sempre falo isso, sempre eu participei lá muitas vezes, quando acontecia uma suposta manifestação lá, chamada diabo, lá que os irmãos começavam para lá e para cá, olha, era um temor, mas quando alguém estava pregando e falando de Deus, o respeito já não era o mesmo, porque a religião ensinou que o diabo está dividindo com Deus, e não existe, abençoado, não existe esse ser chamado diabo, e nem ser nenhum, nem entidade nenhuma, nem espírito nenhum que possa dividir com Deus. Eu estava ouvindo aí um cantor, um dia desse, um cantor muito bom, que eu gosto muito dele. Ele, antes de começar a cantar, ele fez um discurso aí falando de Deus e tal, e no finalzinho, eu estava bem feliz que ele estava exaltando a Deus, né? No finalzinho ele falou, e salve lá uma outra entidade, lá dividindo com Deus. Não existe, abençoado, não existe. A religião católica, ela dá uma glória a Maria, né? Nós temos aqui por Maria, que foi mãe de Jesus, um respeito, um carinho muito grande, porque imagina, se ser mãe já é uma coisa tremenda, né? Imagina ser mãe lá do corpo de Jesus, de Deus, lá que foi usado por Deus, Jesus de Nazaré. Mas não pode dividir com Deus, ela não pode mudar a vontade de Deus, não tem como fazer isso. O decreto de Deus na nossa vida já está estabelecido desde antes da fundação do mundo. E olha, esse ser que divide o poder ou tenta atrapalhar o poder da soberania de Deus, nunca houve, nunca existiu um ser, um espírito que pudesse, ou pelo nem andar ali, sabe? Porque Deus está na frente,
anos e anos, bilhões de anos-luz, que foi Ele que criou tanto o bem como criou também o mal. Então não existe a menor possibilidade de isso aí mudar, disso não ser dessa forma. E vamos ler aqui o nosso último verso, Colossenses, volte aqui à igreja de Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1 é o nosso último verso, versículo 5 e versículo 6. Diz assim, ó: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Olha isso aqui tremendo. Da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. A palavra da verdade é o Evangelho da graça, que já chegou a vós. Já está aqui a benção, já está na sua mente, já chegou a vós. Como também está em todo mundo. O que está no mundo, abençoado, é o Evangelho, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. O que governa o mundo, abençoado, veja bem, o que governa o mundo é o Evangelho da graça, é o poder de Deus. Não existe um outro poder, não existe uma outra força que possa querer controlar nada, abençoado. Nada, olha, existe alguma coisa que é dita pela religião que não está escrito na Bíblia, diz que se cair um fio de cabelo, e na verdade isso é verdade, porque meus cabelos estão branquinhos, é porque Deus determinou assim. Não tem outra explicação, abençoado. É Deus que controla todas as coisas. Eu recebo que você tenha entendido isso que falamos aqui várias vezes, e peço a você que compartilhe a mensagem para que essa verdade também chegue aos nossos irmãos que estão aí na religião achando que existe um poder paralelo com Deus. É uma das coisas mais absurdas que pode existir, é alguém pensar, um filho de Deus pensar que existe uma força que pode combater, que pode atrapalhar o decreto de Deus. E isso não é verdade. Então eu te peço que você compartilhe a mensagem, e se por acaso você ainda não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, também o faça. Eu te peço com bastante carinho, com bastante amor, que você faça isso, se inscreva no nosso canal lá do YouTube. Veja a descrição aí, por favor, dê lá um joinha lá, porque é necessário fazer essas coisas, porque a tecnologia, ela pede assim, temos que usar essa tecnologia para fazer esse conhecimento avançar, esse conhecimento correr. E eu gostaria de agradecer a você que esteve aí ao vivo até agora comigo, e recebo que hoje é o melhor domingo da sua vida, com bastante chocolate, que eu gosto muito de chocolate, hoje é um dia bom para comer chocolate, não é isso? E Deus mesmo tem o controle da sua vida, que hoje já é o melhor dia. Abençoados com todas as bênçãos.